Vamos mostrar para vocês todas as pessoas envolvidas nesse crime, tá? A Daniele Barreto é apontada como a principal suspeita de ser a mandante. Agora vamos mostrar para vocês a Alvaci Feitosa Santos, amiga da médica. De acordo com a polícia, a Alvaci é essencial, porque ela seria a pessoa que contactou com todos os outros envolvidos. A Adriágena de Souza Cavalcante é secretária da médica. Ela que é a pessoa apontada pela polícia como uma líder religiosa, também muito conhecida em Laranjeiras. A Adriágena vai aparecer na sua tela. Ela trabalhava diretamente com a médica cirurgiã. Então aí temos as 3 mulheres envolvidas nesse crime. Na manhã de hoje, uma pessoa que foi essencial para montar esse quebra-cabeça se apresentou à polícia. Ele é o Pablo Juan. O Pablo Juan, minha gente, para vocês entenderem, foi a primeira pessoa que a Alvaci, amiga da médica, ligou, de acordo com a polícia, para falar e pedir que ele executasse o crime. Então, aqui a Alvaci, de acordo com a polícia, liga para o Pablo Juan e fala: olha, tenho uma encomenda para você. É o que informa a polícia. Aí o Pablo Juan disse o seguinte: olha, eu não aceito atirar, mas eu posso te indicar 2 pessoas. E aí, o Pablo Juan indica o Ronaldo, que é o piloto da moto, e indica o atirador. O Ronaldo foi preso ontem, permanece preso. Por que que o Pablo Juan, que não aceitou executar o crime e se apresentou hoje espontaneamente à polícia, ficou preso? Porque, gente, ele não só indicou as pessoas, como ele levou. O Pablo Juan, ele é o dono de um Gol, um carro, e foi ele quem levou de carro o Ronaldo, que estava pilotando a moto no momento do crime. Então, ele sai, deixa o Ronaldo no bairro Santa Maria. O Ronaldo se encontra, o Ronaldo que é o que está pilotando a moto, tá? O Ronaldo se encontra com a Alvaci e a Adriágena. E aí ele segue com elas junto com o atirador até o local do crime. Temos essa imagem dos 4 juntos dentro do carro. O atirador, que a polícia aponta como foragido, tem o Ronaldo, que é o piloto da moto, a Alvaci, amiga da Daniele Barreto, médica cirurgiã, e a Adriágena, secretária da médica. Pode encher a tela, viu, gente? Para quem está em casa, pode encher a tela para a gente mostrar quem está em casa essa logística do crime. A execução em si foi às 10 horas da noite, mas eles começam muito antes, porque eles saem lá do Parque dos Faróis, passam pelo Santa Maria, para depois ir até o local do crime, que é o bairro Jardins. Luiz Carlos dos Santos é mais um nome apontado nessa situação. O Luiz Carlos dos Santos, assim como o Pablo Juan, não participou diretamente no sentido de apertar gatilho, mas foi ele que indicou o Pablo. Então, assim, um não aceita, indica o outro. O outro não aceita, indica um terceiro, até que se chegou a esse atirador que está foragido. Então, para vocês entenderem quem são as 7
pessoas envolvidas nesse crime. A Daniele Barreto, a médica cirurgiã, viúva apontada pela polícia como a mandante. A Alvaci Feitosa Santos, a amiga dela, que também está presa. A Adriágena de Souza Cavalcante, que é a secretária da médica. O Pablo Juan, que foi hoje, que se apresentou hoje na polícia. Tem o Luiz Carlos, que também está preso, ele que teria indicado o Juan, o Pablo Juan. Luiz Carlos indica o Pablo Juan e o Pablo Juan indica o piloto da moto, que também está preso, e o atirador, que está foragindo, formalizando assim 7 pessoas envolvidas nesse crime, sendo 6 presas e o executor, o atirador, foragido. Essa informação foi atualizada hoje pela Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso estado. Mas aí eu quero te perguntar para você que está assistindo agora, por que desse crime? Muitas suposições. Fala-se de uma conta milionária conjunta, que eles estariam com dificuldade para separar esse valor, em caso de separação mesmo, de divórcio, então eles teriam esse ruído. Fala-se de uma intimidade a mais, uma relação que possivelmente a Daniele Barreto teria com a Alvaci e o advogado teria descoberto essa relação e teria sido violento. E ainda fala-se numa terceira possibilidade, que é, inclusive, a gente vai mostrar para vocês aqui o que disse a irmã do advogado, um depoimento fortíssimo, em que ela diz que a viúva não foi para o sepultamento, a viúva logo depois comprou uma viagem, logo depois foi para um salão de beleza, fez questão de lavar a casa inteira, contratando inclusive uma empresa para limpar o sofá, uma empresa para limpar os móveis, com o objetivo de tirar o cheiro dele da casa. Um depoimento forte em que traz esse viés de que esta mulher, de repente, poderia querer viver só com os valores que já são ventilados aí que eles teriam juntos. Todos os desdobramentos, inclusive com o posicionamento do advogado de defesa da viúva Daniele Barreto, na volta do intervalo. Fica na cena, em alerta comigo. E agora sim, vamos voltar ao caso do advogado José Lael. Em entrevista coletiva realizada na manhã de hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Estado detalhou as investigações que elucidaram o crime. A viúva do advogado, a médica cirurgiã plástica Daniele Barreto e outras pessoas foram presas acusadas de envolvimento no homicídio. De acordo com a polícia, o crime foi friamente premeditado. Os detalhes na reportagem de Aline Aragão. Põe na cena. Um crime planejado e orquestrado por 3 mulheres. Durante coletiva de imprensa, a Secretaria da Segurança Pública de Sergipe deu detalhes da emboscada que vitimou o advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, e que deixou ferido o filho dele, um jovem de 20 anos, no dia 18 de outubro deste ano. Imagens divulgadas pela polícia mostram os envolvidos momentos antes, durante e depois da execução. Neste primeiro vídeo, cerca de 1h30 antes do crime, 2 das autoras recebem os executores em um veículo Polo, alugado em nome de Alvaci, amiga da médica. Os suspeitos conversam dentro do carro. Depois, 2 homens desembarcam e o veículo segue. Em seguida, as 2 mulheres são vistas desembarcando do mesmo veículo no condomínio onde uma delas reside. Neste outro vídeo, é possível ver que uma moto dá voltas no entorno do prédio da vítima, enquanto o veículo Polo se aproxima
e encosta junto à saída de veículos. Na sequência, as vítimas saem do prédio e são seguidas pelo carro que estava estacionado e pela moto. Estas imagens mostram o advogado ainda com vida ao lado do filho em um estabelecimento comercial. Segundo a polícia, Lael Rodrigues foi comprar um açaí a pedido da esposa. Enquanto as vítimas estão no estacionamento, os suspeitos se comunicam no entorno do estabelecimento. Observe nessa imagem. O condutor põe a mão para fora do veículo e sinaliza. Uma moto encosta e eles conversam. Minutos depois, nas últimas imagens, o momento da execução, perto da casa do advogado. No mesmo dia do crime, nós juntamos uma força-tarefa, né? Foi até um ponto facultativo, uma data de feriado aqui em Aracaju, e nós determinamos todas as equipes para que colhesse câmeras, tudo que fosse possível de provas técnicas sobre os fatos. Infelizmente, as imagens, né, elas narram, elas descrevem o crime, dá para você ter uma plena interpretação olhando as imagens, né? E constatamos a infelicidade da viúva, da médica, estar envolvida no assassinato do marido. Comprovado que por uma motivação um pouco afetiva e patrimonial, né, e uma relação de um ciúmes extremo também, acabou desencadeando nesse homicídio, na tentativa de homicídio do jovem. Ela foi ouvida, mas as investigações, nós temos o segredo de justiça, né? Então ela está acompanhada com um advogado, ela tem até o direito de permanecer em silêncio. E ela foi ouvida ontem, já foi a segunda vez que ela foi ouvida, e provavelmente ela será requerida em outras oportunidades, para que nós agora acertemos somente os detalhes do crime, né? Mas quanto aos outros, a pessoa próxima a ela também está presa, inclusive foi quem locou o carro utilizado na execução. Então a Polícia Civil de Sergipe não tem dúvidas alguma da participação dela, da sua amiga, da secretária e dos dois executores. 5 pessoas foram presas durante a operação por envolvimento direto com o crime. Entre elas, a viúva do advogado, a médica cirurgiã plástica Daniele Barreto, a secretária dela e uma amiga, além de 2 homens. Outros 2 envolvidos estão foragidos. A investigação é bastante robusta, a colheita de imagens e outras ferramentas tecnológicas que foram empregadas não deixa dúvida da participação de todas as pessoas que foram presas. Ontem nós prendemos 5 pessoas e cumprimos 6 mandados de busca domiciliar. Apreendemos 2 veículos que foram utilizados no crime, tanto um veículo Gol branco, o qual o proprietário se encontra foragido, que é o Pablo Juan, como também apreendemos a motocicleta que foi utilizada no crime. Inclusive, prendemos também o proprietário da motocicleta, que é quem conduzia o veículo durante a execução. A polícia não tem dúvida da participação da viúva no crime e aponta como possível motivação um relacionamento extraconjugal mantido pela médica com a amiga dela, que também está presa, além de questões financeiras que envolvem a divisão do patrimônio do casal. Nós estamos muito seguros do resultado que nós apresentamos à Justiça e que ainda estamos em fase de conclusão, mais coleta de provas que ainda serão buscadas por nossas equipes, a fim de que o caso fique o mais completo possível. As imagens, elas colaboraram muito para a elucidação do crime, em especial porque a imagem captada do próprio prédio onde a vítima residia revela que a vítima estava sendo visivelmente aguardada pelos executores nos arredores do bairro, até o momento exato em que, ao pegar o elevador para descer, um desses executores se aproxima do portão de entrada e saída de veículos, deixando claro que eles receberam uma informação privilegiada da saída da vítima naquele momento. A partir daí, restou claro também que a vítima estava indo para um estabelecimento buscar açaí e que esse produto havia sido pedido por sua esposa. Então, sendo ela a única pessoa presente em casa e capaz de informar aos executores que a vítima estava de saída, ficou muito delineada ali, desde já, as suspeitas sobre sua participação. No mais, durante a investigação, restou muito claro que havia um processo constante de desentendimento entre o casal, inclusive, ainda esse ano, a esposa havia se ausentado do lar em que eles viviam juntos. Em dado momento, eles voltaram a viver juntos, e sempre mencionando problemas referentes à divisão patrimonial, no caso de uma separação consumada.
inclusive com cautelas em relação a colocar o patrimônio comum em nome de um filho menor. Então tudo isso está sendo apresentado à Justiça, nós estamos muito convictas da participação de todos e temos certeza de que esse trabalho não vai deixar dúvida para o julgador. A irmã da vítima e um dos filhos do advogado acompanharam a coletiva. A irmã diz que a família está em choque, primeiro pela perda, agora com o desfecho. O que a gente espera no lugar de irmã de uma pessoa maravilhosa, pai de família, que cuidava da sua esposa e do seu filho, dos seus filhos, que não imaginava, sequer passava pela cabeça dele, que isso poderia acontecer, que morreu numa emboscada, que morreu sangrando pelo pescoço no colo do filho, sem nem imaginar de onde isso teria vindo. Mas a gente não podia imaginar que isso viria de quem nós menos esperávamos. Uma pessoa de nível, uma pessoa formada, que o meu irmão confiava até, porque era uma pessoa que era como nós, médica como nós. O exemplo que ele tinha de mulheres em casa era minha mãe, eu e minha irmã, pessoas honradas, profissionais que dedicam a vida a ajudar as outras pessoas, a mudar a vida das outras pessoas. Ele acreditava que a esposa dele era como nós. Apesar da surpresa, a irmã diz que a família estranhou o comportamento da viúva logo após o crime. A médica não compareceu ao sepultamento, foi ao cabeleireiro, mandou limpar a casa, viajou e ainda alugou uma casa de praia. Nós desconfiávamos pelo comportamento dela após o falecimento dele, foi um comportamento muito estranho. Ela não participou do sepultamento, ela no dia, a cidade pequena, então chegou aos nossos ouvidos que ela havia ido ao cabeleireiro logo depois, ela mandou uma empresa limpar os sofás e as cadeiras para tirar o cheiro dele dentro de casa. No dia seguinte, 2 dias depois, eu fui na casa dela pegar roupas para o meu sobrinho, que estava hospitalizado. Foi uma tentativa de homicídio. A gente quer saber qual foi a motivação disso, até porque nós temos 2 outros filhos, 2 herdeiros, né? Então, se a motivação foi dinheiro, eu não sei qual é o risco que os meus sobrinhos correm por causa disso. E aí eu fui buscar roupa para o meu sobrinho 3 dias depois e me deparei com a empregada com malas, com todos os pertences do meu irmão dentro das malas para nos entregar, porque ela iria doar, entregar, dar as roupas do meu irmão. Alugou casa de praia, já soube agora que viajou. Então, o comportamento não foi o comportamento de uma viúva, porque nós estamos dilacerados. Nós perdemos um ente querido maravilhoso, uma pessoa protetora que cuidava de nós, que era incapaz de apunhalar alguém pelas costas. Minha gente, é um depoimento extremamente forte. Esse depoimento é muito maior, a gente vai mostrar aqui. A irmã do advogado do Lael, ela traz outros elementos muito importantes, inclusive da relação deles dois, outros elementos de como era essa relação. É um relato forte, né? Ela fala que no dia do sepultamento a viúva não teria ido, mas teria ido ao salão de beleza, alugado uma casa de praia, feito as malas dele para doação 2 dias depois, com as roupas dele para doar. A gente vai saber o que a defesa da médica cirurgiã Daniele Barreto tem a nos dizer. Vamos falar com o advogado dela ao vivo. Agora, nós vamos conversar via Skype com o advogado de defesa de Daniele Barreto, a viúva e a principal suspeita aí de ser a mandante do crime, o Dr. Cláudio Daledoni. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite. Já começo fazendo a pergunta principal. Ela confirma algum envolvimento nesse crime? Boa noite. Boa noite. A defesa tem que elogiar a maneira que o jornalismo está sendo feito, dando vez e voz àquela pessoa que é uma suspeita, né? Ela figura como suspeita. Não há confirmação de absolutamente nada, sequer, muito menos ainda de participação
e de motivações. As motivações, elas estão aí com pontas soltas, se fala em motivação emocional, motivação financeira, uma motivação decorrente de uma desavença. Muito cedo ainda, né, nós temos imagens que foram aí arrecadadas pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, competentemente arrecadadas. Daí, a se confirmar e dividir tarefas, nós temos ainda um percurso muito longo. Nós temos telefones a serem analisados, nós temos contextos a serem investigados. Pelo que se percebe, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa encerrou as investigações, né? E isso, seguramente, tem uma hipótese de suspeita. Ela é uma suspeita, assim como os outros são suspeitos. Essa divisão de tarefas, ela não se confirma por si só com uma apresentação de imagens, e eu posso dizer, com a experiência que tenho em 30 anos de plenário do Tribunal do Júri, defendendo as mais variadas formas aí no plenário, pelo Brasil todo, que é muito cedo ainda para se cravar qualquer hipótese. Nós estamos tratando de suspeitos. Daniele Barreto, a doutora Daniele Barreto, neste momento, ela está sendo vítima por 2 vezes. Vítima porque enlutada com o falecimento trágico do seu cônjuge, e vítima também porque encarcerada e sendo apresentada como suspeita a tudo e a todos. A defesa vem aqui dizer que nós temos que ir com muita cautela, Não há nada de definitivo, não há nada que vincule ela, não há nada que a coloque nessa cena. Há uma suposição por parte da delegada de polícia e que, seguramente, isso não vai resistir ao contraditório. E o que é o contraditório? O contraditório é aquele momento em que o juiz dirá assim: responda por escrito essa suspeita, essa hipótese acusatória. E nesse momento vão se investigar em juízo indícios de autoria e prova da materialidade. Então é muito cedo. Eu peço à imprensa e peço à coletividade, de uma maneira geral, que esta mulher, que por onde quer que passou só soube fazer amigos, que está enlutada e que está encarcerada, que seja ela concedido o benefício da dúvida, porque incerto é o que nós temos até agora. Nós não temos absolutamente nenhuma ponta que se amarre, que se possa cravar, como eu já disse, que ela tem participação nisso. Então, muita cautela nesse momento. Nós não podemos simplesmente acabar com a reputação de uma médica, de uma pessoa conceituada, de uma pessoa que é tida e havida na sociedade como uma pessoa de bem e do bem. E como eu já disse, quero reprisar, que por onde quer que passou só soube fazer amigos. Muitas pessoas perguntando, né, sobre o senhor aqui nas redes sociais. Eu adianto para vocês, gente, vocês já devem ter visto o doutor Cláudio nacionalmente. Ele mora no Paraná, já é conhecido por fazer defesas de casos muito significativos aqui no Brasil. Ele advogou, né, para o Jairinho envolvido no caso Henri Borel. Então, por isso que vocês estão com essa dúvida, e eu agradeço a ele aqui pela presença. E é com exclusividade que a gente faz essa entrevista no Cidade Alerta Sergipe. Ele está defendendo a Daniele Barreto, apontada pela polícia como suspeita de envolvimento na morte do marido. Como é que ela está? Como é que vocês consideram essa prisão? Foi dito que o filho estava na hora, o filho que ela tem com o Lael, com a criança de 10 anos, fala-se de gritos. Como é que vocês viram esse momento da prisão? Primeiramente, eu gostaria só de me apresentar, já fui apresentado, só dizer da minha vinculação honrada em ser chamado para compor a defesa da doutora Daniele Barreto, e o fiz porque o meu sócio, o doutor José Carlos de Dora, tem um escritório, ele é meu sócio no Rio de Janeiro. Nós temos um escritório também no Rio de Janeiro, e nós somos profissionais dedicados exclusivamente a defesas no Tribunal do Júri, né? Veja, ela está com a vida dela estraçalhada, ela tem a vida dela assim como um calendário de páginas soltas. Ela está depressiva, o filho depende dela
para que o filho menor depende dela, e os gritos de choro e de desespero é da mãe, é do irmão, é da cunhada, porque conhece a doutora Daniele, os pacientes nos seus pós-operatórios, porque ela é uma competente cirurgiã plástica, mandam mensagens a todo tempo, quer dizer, isso está também fazendo com que seus efeitos venham a refletir nas pacientes que têm pós-operatório, coisas muito sérias, coisas muito graves. A família como um todo está destruída. Nós vamos aí juntar esses cacos e soldar esses cacos para que a gente possa se colocar dentro daquilo que a justiça nos concede, o banquete da justiça. O que eu quero dizer de uma maneira muito firme, muito convicta, é que é muito cedo para se apegar em versões. Imagens que eu vi, eu assisti a coletiva da delegada, do senhor delegado-geral, e sempre com todo respeito à autoridade de todos eles, e principalmente da Polícia Civil de Sergipe. Entretanto, é muito cedo para se cravar isso. Nós temos telefones, nós temos muita coisa para ser investigada, nós temos versões. Ela, por exemplo, todas as vezes em que ela foi chamada à delegacia, ela imediatamente compareceu, prestou a sua versão. Ela imediatamente, quando instada, quando pedido, quando solicitado pela autoridade policial, entregou o celular, deu a senha, e isso está sendo extraído os seus dados, isso está sendo feito uma análise, vai ter que ter um cruzamento de dados, e nós também, a partir desse momento, estamos fazendo as nossas investigações defensivas. Esse roteiro, ele não consegue se encaixar em canto algum. Nós temos aí revelações até bombásticas que eu posso esclarecer, e isso vai ser levado ao conhecimento da autoridade policial e também da imprensa. Nós queremos que a imprensa acompanhe todas as movimentações defensivas. Tudo vai ser levado à imprensa, porque ela não pode ter o assassinato da sua reputação. Uma sobreposição de imagens não pode destruir o que a família Barreto fez aí no estado de Sergipe. São pessoas dignas, honradas, que estão machucadas, que estão feridas, que estão rasgadas em sua moral, que estão destruídas por conta desse episódio dantesco e que merecem o respeito e, principalmente, que sejam presumidamente inocentes. A polícia tem uma versão e essa versão, infelizmente ou felizmente, ela não vai conseguir se encaixar com os demais elementos, inclusive que a defesa trará ao conhecimento das autoridades e da comunidade como um todo. Você citou as suposições que as pessoas ventilam. E é claro que, como esse caso tem tamanha gravidade e tem esse apelo, inclusive nacional, já virou notícia nacional, as especulações são muitas. A questão financeira, de que eles teriam uma conta em conjunto milionária, e mais, um ruído, um possível ruído na relação deles. Um envolvimento que a Daniele poderia ter, ainda mais íntimo, com essa amiga Alvaci. Baseado nessas suposições, eu pergunto para o senhor como era a relação da Daniele com o marido. Veja, essas suposições eu as colhi da sonora feita pelo delegado-geral, que ventilam uma motivação emocional, que é essa desse suposto relacionamento com a acusada Alvaci, financeira, de uma suposta e dita conta milionária, que não apareceu um extrato, não apareceu nada, e também uma suposta desavença. O fato é que nós temos uma única certeza, a incerteza nesse caso. Isso precisa ser investigado. É muito prematuro assassinar reputações para entregar um trabalho e se cravar que o caso está concluído. Não tem nada de concluído nisso. Agora, as questões emocionais, as vinculações, essa análise de vínculos, nós estamos trabalhando ainda. Por quê? Porque o que é de mais sagrado em uma investigação? O que se tem de mais sagrado na investigação? Eu gostei muito do depoimento da irmã. Aquele depoimento fala muito, e vocês vão entender o porquê. No transcorrer das investigações, no transcorrer das audiências,
se caso ela venha a ser denunciada pelo Ministério Público e isso venha a formalizar por parte do Estado, por intermédio do promotor de justiça, uma acusação e nós venhamos a responder junto ao juízo criminal das varas privativas do Tribunal do Júri. Essas vinculações, essas questões emocionais, eu ainda não tenho este conhecimento. Como a senhora bem disse, eu sou um advogado aqui do Sul e Sudeste e que eu estou aqui com a minha equipe, no meu núcleo de inteligência, estabelecendo essas vinculações e isso vai ser, essa análise de vínculos, elas vão ser assim prontamente disponibilizadas à imprensa. Eu quero deixar de uma maneira muito clara que a minha assessoria de imprensa está absolutamente aberta a toda a imprensa que precise de esclarecimentos, porque a linha defensiva, como eu falei para a família, é do esclarecimento. O caminho do esclarecimento, o caminho da verdade é o que vai ser adotado como viga mestra desta defesa, que primeiro tem que ser feita uma defesa dessa crise de imagem que está se instalando em desfavor da doutora Daniele Barreto. Você falou sobre o que disse a irmã do Lael, o advogado criminalista assassinado. Realmente é um depoimento forte, a gente vai mostrar ele completo aqui no nosso programa, mas me fiquei curiosa de saber qual é a parte que te chamou mais atenção em relação à relação deles dois? Eu quero deixar cravado aqui, porque lá na frente eu gostaria muito que você me cobrasse. Aquele ponto específico onde ela alega que o sofá foi lavado, que uma empresa lavou o sofá para retirar o cheiro do meu colega que infelizmente acabou falecendo, Dr. Lael. Isso tem todo um sentido e um significado. Nós estamos analisando essa hipótese e há um pano de fundo que logo mais vai ser levado ao conhecimento das autoridades e também, e imediatamente, levado ao conhecimento da imprensa, desde que continue nos concedendo esse local de fala. Nós queremos a toda manifestação das autoridades constituídas que cravam, que impulsionam, que se empolgam em dizer que Daniele Barreto, a doutora Daniele, está envolvida no mando deste assassinato. Nós queremos, de uma maneira muito tranquila, muito humilde, mas exigimos que nos seja concedido vez e voz para que a gente também possa falar. Tem o fato da lavagem do sofá para retirar o cheiro dele, né? A irmã do advogado Lael disse isso em entrevista e falou ainda de que a doutora Daniele Barreto teria ido para o salão de beleza e não foi ao sepultamento. Isso também vai fazer parte aí da linha de defesa de vocês? Tudo, absolutamente tudo. A nossa forma de defender, como eu já disse, é sempre primando pelo caminho da sinceridade. A verdade vos libertará. Não há outra máxima a ser adotada numa defesa, e principalmente na defesa da doutora Daniele Barreto, que não essa. Nós enfrentaremos absolutamente todas as suposições, todas as vinculações, todas as suspeitas, sem nenhum receio, porque estaremos sempre pautados pela sinceridade. As outras pessoas envolvidas, né, apontadas, na verdade, pela polícia como envolvidas, pessoas próximas a ela, como a Alvaci, uma amiga que andava bastante com ela, a secretária dela, direta ali, a Adriágena. Você tem alguma informação sobre elas, sobre o que diz a Daniela em relação a isso? Veja, a Adriágena, a Alvaci, elas têm os seus patronos, né, os seus advogados. Então, eu não posso me referir até por um dever aí ético, por um dever de lealdade para com os colegas e para com a defesa das duas também suspeitas, né? Então, eu não posso invadir esse tema ou sugerir aqui qualquer suposição. Tá certo. Olha, eu agradeço pela disponibilidade, agradeço por ter falado
com a gente. Vocês acabaram de acompanhar uma entrevista exclusiva. O doutor Cláudio é advogado criminalista. Ele está na defesa da médica cirurgiã, a Daniele Barreto, apontada como a principal suspeita de envolvimento na morte do marido. Hoje aconteceu uma audiência de custódia. Ela vai permanecer presa. Quais os próximos passos? Veja, nós tivemos uma audiência de custódia, um dos componentes da nossa equipe lá esteve depois e propôs a questão de reputação e, efetivamente, nós aguardaremos aí o juízo receber um pedido de revogação dessa prisão temporária. Muito obrigada. Deixa a câmera aberta caso queira dizer algo mais. Eu gostaria que todos, absolutamente todos, não se empolgassem ou não se embalassem por versões que vêm aparecendo e que são colocadas com o dever de informar da mídia. Não estou tirando o lustro aqui da mídia, sob hipótese nenhuma. Nós estamos tratando de uma desgraça que atingiu a todos. Nós temos que ter muita calma e muita cautela. As coisas estão acontecendo. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Daniele Barreto é uma mulher inocente, e isso vai ficar comprovado. Muito obrigada pelas informações. Então, elementos importantes citados agora pelo advogado de defesa da Daniele Barreto serão mostrados aqui. Vamos mostrar a entrevista completa da irmã do Lael, em que ela fala sobre esse sofá que foi lavado, em que ela fala sobre a Daniele ter ido a um salão de beleza no dia do sepultamento, elementos que serão usados pela própria defesa da Daniele Barreto, e a gente vai entender ao longo desse processo o porquê. Daqui a pouco vamos ao vivo com a repórter Mira Marques, que vai destrinchar pra gente tudo o que foi dito por ela. Agora há pouco eu conversei com um advogado criminalista, ele que defende a médica cirurgiã Daniele Barreto, principal suspeita de ser a mandante da morte do marido José Lael. A defesa apontou que o relato da irmã dele, o relato da irmã do José Lael, vai ser crucial para desvendar o que a Daniele Barreto defende que aconteceu na versão dela. Aí a gente vai ouvir agora que relato é esse. Ela conversou com a repórter Aline Aragão mais cedo. A repórter Mira Marques está com a gente ao vivo agora e vai contar os detalhes do que foi dito. Detalhes, Mira, que vão ser usados pela defesa da Daniele Barreto, o que nos surpreendeu muito, porque o que ela diz nos parece muito mais que incriminaria a Daniele Barreto e não inocentaria. Boa noite, Mira. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. De fato, esse caso é muito complexo, são diversas camadas, diversos elementos, e esse depoimento com certeza vai ser mais uma peça nesse quebra-cabeça diante da morte do José Lael, esse advogado de 42 anos que foi morto a tiros. E a principal suspeita é que a viúva, a ex-companheira dele, seja a mandante de todo esse caso. E são relatos muito fortes, viu, Mariana? Porque o primeiro que a gente vai trazer aqui, a irmã diz que a viúva, a Daniele, não compareceu ao sepultamento do viúvo. Vamos ver agora o que diz essa irmã. Nós desconfiávamos pelo comportamento dela após o falecimento dele, foi um comportamento muito estranho. Ela não participou do sepultamento. Ela no dia, a cidade pequena, então chegou aos nossos ouvidos que ela havia ido ao cabeleireiro logo depois. Ela mandou uma empresa limpar os sofás e as cadeiras para tirar o cheiro dele dentro de casa.
No dia seguinte, 2 dias depois, eu fui na casa dela pegar roupas para o meu sobrinho, que estava hospitalizado. Foi uma tentativa de homicídio. A gente quer saber qual foi a motivação disso, até porque nós temos 2 outros filhos, 2 herdeiros, né? Então, se a motivação foi dinheiro, eu não sei qual é o risco que os meus sobrinhos correm por causa disso. E aí eu fui buscar roupa para o meu sobrinho 3 dias depois e me deparei com a empregada com malas, com todos os pertences do meu irmão dentro das malas para nos entregar, porque ela iria doar, entregar, dar as roupas do meu irmão. Alugou casa de praia, já soube agora que viajou. Então, o comportamento não foi o comportamento de uma viúva, porque nós estamos dilacerados. Nós perdemos um ente querido maravilhoso, uma pessoa protetora que cuidava de nós, que era incapaz de apunhalar alguém pelas costas. Perfeito ninguém é. Meu irmão não é perfeito, nós não somos perfeitos, ninguém nesse plano é perfeito. Mas ele era incapaz de apunhalar uma pessoa pelas costas desse tanto. Então, a gente achou estranho, sim, o comportamento. Então, de fato, Mariana, perceba que existe toda uma linha do tempo a ser montada e é justamente essa linha do tempo que a irmã da vítima, do advogado, traz. São muitos detalhes, os advogados vão ter um trabalho muito intenso aí pela frente para usar bem essas informações e, de fato, montar todo esse quebra-cabeça. E além dessa linha do tempo, além desse depoimento que a irmã traz, ela também falou sobre a relação da família com a Daniela, porque até então, ao que tudo parecia, eles mantinham um relacionamento muito saudável. Então vamos ouvir agora essa parte desse relato. Nós amávamos muito minha cunhada, sempre a defendíamos. Ela havia vindo de um relacionamento conturbado anteriormente, que meu irmão que levantou, que meu irmão que ajudou, lutou pela guarda do filho dela. Nós sempre a apoiamos, nunca percebemos absolutamente nada. Vocês podem ver por redes sociais, 1000 juras de amor, viagens. Então, claro, todo casal briga. E havia uma briga muito grande dele com ela em relação a essas pessoas que a cercavam. Então, de fato, é muito estranho mesmo. Uma mulher que postava nas redes sociais, demonstrava amor ao marido e à família, mas de repente está envolvida nesse assassinato. Mariana. Muito obrigada, Mira, pelas informações. Ainda temos uma matéria importante falando sobre a audiência de custódia dos presos envolvidos na morte do advogado. A juíza responsável pela audiência de custódia ouviu separadamente cada um dos presos supostamente envolvidos na morte do advogado e manteve a prisão temporária de todos os suspeitos pelo prazo de 30 dias. A reportagem é de Aline Aragão. Por volta das 10 horas da manhã, já era grande a movimentação em frente à 5ª Vara Criminal no Fórum Gumecindo Bessa, em Aracaju. As audiências de custódia estavam previstas para começar às 11 horas, mas só tiveram início por volta das 11h30. A primeira a ser ouvida foi a viúva da vítima, a médica cirurgiã plástica Daniele Barreto Oliveira. Ela chegou acompanhada dos advogados com um casaco sobre a cabeça. Procedimento adotado pelas demais, a amiga da médica, Alvaci Feitosa Santos, e pela secretária, Adriágina de Souza Cavalcante. A juíza Lívia Ribeiro, que conduziu as oitivas, autorizou as imagens dentro da sala de audiência, sem que os investigados fossem identificados. Após as oitivas das 3 mulheres, foi a vez dos homens envolvidos, Luiz Carlos dos Santos, Ronaldo Moura Santos e Pablo Juan Silva. A magistrada indeferiu os pedidos de revogação das prisões e de conversão em prisão domiciliar e manteve as prisões temporárias dos custodiados. Ela tem um filho menor e esse filho encontra-se desamparado, então a gente é normal que peça uma prisão domiciliar. Em relação ao processo em si, a investigação, a gente não pode adiantar muitas coisas porque a investigação está em curso. Então tem muitos elementos ainda a serem investigados, apurados, mas a defesa acredita na versão trazida pela nossa constituinte e vamos trabalhar em cima. A audiência de custódia ela teve como finalidade verificar a legalidade dessa prisão
e a magistrada decidiu também manter essa prisão temporária pelo prazo de 30 dias. A defesa entende que é desnecessária essa prisão temporária, tendo em vista que nossa cliente está à disposição da autoridade policial para prestar depoimento, assim como já prestou na data de ontem. Ela mesma, voluntariamente, disponibilizou o acesso ao seu aparelho telefônico para que a polícia possa acessar esse aparelho. Então, a nossa cliente, ela está disponível para contribuir com essas investigações, logo sendo desnecessária essa prisão temporária que se prolongará por 30 dias. Nós também ouvimos o advogado de Alvaci Feitosa, que diz que é prematuro apontar culpados, se referindo às informações divulgadas pela polícia. Minha cliente ainda está muito nervosa, não é acostumada, é uma pessoa que não tem antecedentes criminais, uma pessoa que tem ocupação lícita, né? E se vê nessa situação. Mas agora já está judicializado, já tem processo. Vamos agora, com calma, analisar essas provas que a polícia diz ser tão robusta, porque mais robustas, mas não há nenhuma evidência forte. Então temos que ter calma. Vamos observar para tomar as medidas corretas para a melhor defesa da minha cliente. Durante as audiências de custódia, o suspeito identificado como Pablo Juan, que estava foragido e teve a foto divulgada pela Secretaria da Segurança Pública durante coletiva de imprensa, se apresentou voluntariamente no final da manhã no DHPP. Logo em seguida, ele foi trazido aqui para a 5ª Vara Criminal. Com a prisão desse suspeito, o número de presos sobe para 6, restando apenas um suspeito que ainda não foi identificado. De acordo com o termo de audiência, a médica deve ser encaminhada ao presídio feminino, que deverá acompanhar o estado de saúde dela. Os demais custodiados devem ser encaminhados à delegacia competente para as providências necessárias decorrentes do cumprimento dos mandados de prisão.